quero convidar você, pode ficar sentado mesmo, nós vamos ler Êxodo, capítulo 12, versículo 21 a 28. Êxodo, capítulo 12, versículo 21 ao 28. Passo a ler. Chamou por Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiro para vossas famílias e sacrificai. Repita comigo: tomai vós cordeiros para vossas famílias. Amém. Próximo versículo. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da vossa porta da sua casa até amanhã. Repita comigo, volta lá. No sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta, e em ambas as ombreiras. Próximo versículo. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Pode próximo. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Repita para mim, comigo: guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Próximo versículo. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esse culto. Próximo versículo. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem que culto é este, então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Repita comigo: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Aleluia. E foram os filhos de Israel e fizeram isto como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Entre Moisés e Jesus, nós temos 1.200 anos. Tá? 1.200 anos. Muitas coisas passaram. Muitas Páscoas foram celebradas, né, pelo povo israelita, porque o fundo que nós lemos aí, o que está por trás aí, é o Pessá, é a Páscoa, né, prescrita por Deus, mas que também traz a questão da libertação da escravidão do povo que estava ali no Egito. Foi liberto, foi tirado do Egito, né? E ali Deus instituiu a Páscoa como memorial. Então, todo judeu, quando comemora a Páscoa, ele tem como pano de fundo a libertação, né, da escravidão do Egito. Mas 1.200 anos se passaram e eles não entenderam que aquela Páscoa, na verdade, apontava para a Páscoa ainda maior, uma Páscoa ainda melhor. Sabe aquela pessoa que está ali esperando algo, tem a primazia, chega primeiro na fila e de repente passa o que tem que passar, passa o ônibus e a pessoa perde o ônibus e todo mundo pega o ônibus, e aquela pessoa que chegou ali primeiro perdeu.
às vezes pode acontecer isso conosco. Eu quero abrir um parênteses aqui. Justamente porque o povo judeu, ele recebeu a primeira Páscoa. Eles foram os precursores da Páscoa, mas deixaram passar, não compreenderam o que aquela Páscoa apontava, não compreenderam que Deus queria trazer algo maior. Às vezes isso acontece conosco, Deus traz algo na nossa vida, mas não é a totalidade do agir de Deus, não é só aquilo que Deus quer colocar em nossas mãos. Deus quer continuar um processo de renovação, de compreensão na minha vida e na sua vida, para que você possa viver o melhor de Deus. Deus não deixou esse povo a mercê, irmãos, a respeito da Páscoa que estava por vir, o Cristo, que é a verdadeira Páscoa. Deus enviou profetas, eles estavam muito bem entendidos a respeito da vinda do Messias, mas quando chega a verdadeira Páscoa, eles deixam passar a verdadeira Páscoa, e até hoje eles não têm a verdadeira Páscoa. Um povo que tinha primazia, um povo que recebeu a primeira Páscoa. Muitas das vezes isso pode acontecer conosco. Nós podemos ter primazia de muitas coisas de Deus na nossa vida, mas se a gente não se atentar, se a gente não abrir a mente, não estiver atento, coisas que vão levar a gente à frente, a uma compreensão maior, pode passar na minha vida e na tua vida. Por isso aqui nessa manhã eu quero falar um pouco sobre as lições que a Páscoa antiga traz para a nossa vida, como aqueles que têm recebido a verdadeira Páscoa, a Páscoa que faz diferente. Primeiramente, a Páscoa, ela tem um centro de todas as coisas, e o centro é o Cordeiro. Assim como naquela Páscoa, Deus ordenou a Moisés: fale às famílias, cada um vai ter que preparar o quê? Um cordeiro. É um cordeiro. Aquele que tiver pouca pessoa, chame outras famílias para participarem. Mas Deus já apontava, irmãos. Deus falou assim: pega um cordeiro, mate o cordeiro. Tomai um cordeiro segundo as vossas famílias, irmãos. Porque esse cordeiro apontava para Cristo. E João Batista identificou muito bem. Ele falou: olha, vai vir alguém na qual eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. João Batista, ele fala: ele é depois de mim, humanamente falando, nasceu depois de mim, mas ele é antes de mim, porque ele é eterno. E quando João Batista vê Jesus Cristo, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. A Páscoa tem um centro, e é o Cordeiro que é Cristo na nossa vida, irmãos. Então, o que isso nos traz? Se Cristo é o Cordeiro, Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Aleluia. Se Cristo é a nossa Páscoa, e se nós vivemos essa Páscoa, e essa Páscoa tem um centro que é o Cordeiro, Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Porque se Cristo não for o centro da nossa vida, nós não estamos vivendo aquilo que Deus trouxe como a verdadeira Páscoa. Segundo ponto, a Páscoa também tem um sinal muito evidente. Tomai o sangue e colocar o que? Nas vergas das portas, nas ombreiras. Porque Deus falou assim: vai passar um anjo aí, o anjo destruidor. E o anjo destruidor,
vai destruir a família. Tudo que estiver dentro da casa, tudo que for primogênito, seja até de animal, vai morrer. Mas vou deixar um sinal para esse anjo, e esse sinal vai ser evidente. Na hora que o anjo destruidor estiver passando e olhar e ver o sangue do cordeiro, na hora que ele vê o sangue do cordeiro, porque vocês vão matar o cordeiro, vão se alimentar do cordeiro, mas vai pegar o sangue dele e vai passar nas ombreiras da porta. Na hora que ele vê o sangue do cordeiro, ele não vai destruir. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que é? Onde havia o sangue, haveria livramento, irmãos. E a Bíblia fala que o sangue de Jesus Cristo é o sangue que nos purifica de todo o mal, de todo o pecado. Aleluia, Jesus. Algumas famílias não estão, irmãos, tendo como evidência mais o sangue de Cristo que purifica de todo o mal, de todo o pecado. O inimigo está deitando e rolando em algumas famílias, porque ele, outro dia eu até citei aqui, eu estava aqui em frente da igreja e veio um rapaz, já de longe ele veio meio esquisito, eu já fiquei assim, alguma coisa está diferente. E ele veio falando sozinho, vinha falando uma língua lá, sozinho, não era do Espírito Santo não, vinha falando sozinho. E quando chegou numa casa aqui, que eu não vou falar que é, ele falou assim, olhou assim para essa casa e falou: aqui nós não vamos entrar não, vamos embora, vamos continuar, vamos procurar outra casa. Estava carregado de demônios, irmãos, procurando casa. Irmãos, tem muita casa de crente, irmãos, que já perdeu a identificação, o sinal do sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro já não está ali como sinal nas vidas, nas casas que servem a Deus. Por isso, muitas das vezes, as coisas têm vindo sobre as casas dos crentes, porque às vezes nas casas dos crentes, irmão, já não tem coisas que trazem uma vida de purificação, uma vida de santificação, mas a Deus. Eles tinham que se purificar também, estarem ali, irmãos, voltados para Deus. Alguns lares já não estão mais voltados para Deus. Se o cordeiro lá era o centro, se o sangue era importante, eu quero dizer aqui nessa manhã, o cordeiro é ainda importante na sua vida. O sangue de Jesus ainda é importante na sua vida. Não deixe que o pecado venha invalidar o poder do sangue de Jesus na sua vida, porque senão você também será condenado. A Páscoa tem um propósito. Qual era o propósito da Páscoa? Que Deus deixou estabelecido a libertação. Vai perguntar para o judeu. Ele fala: não, a Páscoa é o Pessah, é a nossa libertação lá do Egito, irmãos. Porque Deus tirou todos ali do Egito, irmãos. A Páscoa foi o marco do fim da escravidão egípcia, mas a Páscoa em Cristo Jesus também marca a libertação que Jesus Cristo trouxe para cada um de nós. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, o que acontece? O quê? Verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Sabe que essa palavra verdadeiramente, Jesus falou: se o Filho vos libertar, sereis livres. Pronto. Não, mas Jesus fala: se o Filho
vos libertar. Se vocês forem libertos pelo Filho de Deus, verdadeiramente vocês serão livres. Livres do quê? Do pecado. Glória a Deus. Livre da condenação que há no mundo. A Páscoa nos convida a deixar para trás o Egito do pecado e caminhar na liberdade com Cristo. Quem é liberto não volta à escravidão do pecado. Uma vez liberto em Cristo Jesus, vai ser provado? Vai ser tentado? Vai vir manjares? Vai vir manjares da parte do inimigo. Mas uma vez liberto em Cristo Jesus, nós temos que, resistir. Nós temos que ser fortes espiritualmente para não voltar à escravidão do pecado. Há muitos que estão escravos novamente do Egito. O Egito reconquistou. Não tinha entre o povo de Deus alguns que ficavam na orelha de Moisés e ficavam depois fazendo um motim ali e falavam: vamos voltar ao Egito. Vamos voltar ao Egito. Vamos voltar. Mano, a Páscoa nos traz, irmãos, a lembrança que nós fomos libertos do mundo do pecado, da condenação do mundo. Agora nós somos livres em Cristo Jesus. Nós não somos mais condenados. Nenhuma condenação há para aqueles que agora estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação se nós vivermos segundo o Espírito e não a carne, porque a inclinação da carne leva para a morte, irmãos. Nós precisamos ser. A Páscoa traz aí, irmãos, a ideia de que nós não devamos ser vacilantes. Um povo vacilante. Uma hora está, uma hora não está. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Não, isso é muito perigoso. E foi muito perigoso para aquele povo que comemorou a Páscoa. O anjo livrou da morte. O anjo livrou da morte. Tem vida aqui, irmãos? Não está aqui não. Tem vida aqui que Jesus já livrou da morte. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem vida aqui que não era nem para estar aqui, que Jesus já livrou da morte. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Mas ainda continua vacilante. Aí as coisas não acontecem. Tem a Páscoa, mas caminho que para alcançar a bênção, que seria caminho de meses, dias, vira 40 anos, ainda fica de fora. Exceto Josué e Caleb. Olha, pensa num negócio desse, meu Deus do céu. Jesus falou para eles: vocês devem comemorar a Páscoa perpetuamente, continuamente comemorar a Páscoa. E eles que saíram, morreram no deserto. Eita. Morreram no deserto e não desfrutaram das bênçãos da promessa de Deus. Era só alguns dias, irmãos, para chegar ali em Canaã, na terra que poeticamente manda leite e mel, tão abençoada que é. Tem crente, irmãos, que começou a caminhar assim, sabe, para a bênção de Deus, para as promessas de Deus, mas se perdeu no meio do caminho. Coisa que era para ser rápido na sua vida, embaraçou, embaraçou, começou a vir muito obstáculo, muita coisa, e agora está perdido, como no deserto, não sabendo para onde vai, o que vai acontecer, o que é feito das promessas de Deus.
Páscoa ali para eles serviu para nada. Não serviu para nada. A Páscoa tem uma mensagem. E a mensagem da Páscoa é vida ou morte. O Senhor, através do anjo, aquele anjo foi enviado por Deus, um anjo destruidor, vai passar. Ele vai poupar vida? Vai. Mas ele vai matar. Eu não posso esconder isso daqui, está na Bíblia, está na palavra de Deus. Vai poupar quando tiver o sangue? Vai. Aqueles que vão ser identificados, vai poupar. Mas aqueles que não tiverem identificação, vai matar. Vai matar. É morte. A Páscoa a Páscoa traz isso. É a mensagem de vida ou de morte. Quem tem Cristo não vai ser condenado. Quem vive em Cristo não vai ser condenado. Mas quem não tem Cristo, quem não vive em Cristo, infelizmente, não é o pastor Davi, é a palavra de Deus que está falando, vai ser condenado. Então ela tem uma mensagem. É clara essa mensagem. Vida ou morte. Aqueles que não tiverem não vão comer. Lá em Apocalipse 22:14 diz assim: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A mensagem da cruz é uma divisão: vida ou morte, salvação ou condenação. É a mensagem da cruz. A Páscoa nos chama a estar sobre o sangue e a viver com a certeza da vida eterna. Eu estava dando um estudo para os irmãos, por isso que eu sempre cumprimento antes, né? Antes do culto, os irmãos e as irmãs. Aí eu estou dando o curso, aí desço quase em cima da hora, tem que fazer umas coisinhas ainda no escritório, eu desço depois. Mas eu estava falando hoje a respeito da salvação. Jesus disse: olha, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Está escrito assim. Depois você vê lá João capítulo 6, lê do versículo 53 ao 57. Tem a vida eterna. Jesus poderia falar assim: quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. Poderia ser, mas Jesus fala assim: tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Porque Jesus, ele já declara-nos que a essência da vida eterna já está em nós. Glória a Deus, Já está aqui. A semente da vida eterna já está aqui, Francisco, Silvana, Mano Luísa. Já está em mim, já está em você, já está implantado. O Espírito Santo já está em mim, o Espírito Santo já está em você. Aquilo que é eterno já vive em mim, já vive em você. Jesus fala: não, vocês vão ter a vida eterna. É outra dimensão, talvez eu morra, vou ter que passar pela ressurreição dos mortos. Quem estiver vivo vai ser arrebatado. Mas verdade irmão, quem já é de Cristo, quem tem o sangue do Cordeiro na vida, que purifica de todo pecado, quem tem Jesus como centro da vida, já tem a vida eterna. A única coisa que vai ser o nosso passaporte vai ser a morte. Só isso. Mas a vida eterna já está aqui. A vida eterna já está em você. Viva como cidadão da eternidade. Aleluia. Jesus falou: vocês estão no mundo, mas o que? Não são do mundo. Vocês estão no mundo, mas o seu nome já está escrito no livro da vida. O seu nome já está lá. Já está lá na eternidade, marcado e conquistado com o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Viva como cidadão da eternidade.
dignidade da eternidade. Manias que faz crescer determinado fermento, faz crescer determinadas coisas na nossa vida. O fermento, ele tira um pouco, né, da essência natural. Tira. Nada contra. Você pode colocar o fermento. Aqui está falando espiritual. Põe fermento no seu bolo lá, pode colocar. Mas aqui é o fermento espiritual. Coisas que não podem ser mais fermentadas na nossa vida, que é coisas do pecado. E aí é colocado, e aí cresce, Cristo não aparece mais, o sangue de Cristo já não está mais purificando, já não somos mais identificados, mas aqui fala, purificai-vos. É todo dia, irmãos, todo dia que nós precisamos parar um pouquinho para pensar e falar assim: se eu morrer hoje, para onde eu vou? Com a vida que eu estou levando, para onde eu vou? Hoje eu estou mais cheio de Deus ou estou mais cheio do mundo? Qual que é o centro verdadeiro da minha vida? E aí, não vivemos a Páscoa que deveria ser vivida de uma maneira gloriosa, abençoada. Não valorizamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E ainda a gente fala assim, alguns falam, não pedi para nascer. Não pedi para nascer, não pedi essa vida. Alguns falam, essa vida é minha, eu faço o que eu quiser com essa vida. E aonde vai levar isso? Para onde está te levando, meu irmão e irmã? Essa vida que você tem tomado as rédeas. Páscoa é reconhecer que o centro é Jesus e que a nossa vida está nas mãos dele. Ministrei há poucos dias falando sobre deixar Jesus controlar, para que vivamos aquilo que ele tem para nós. Até quando? Até quando? O mundo espiritual é tomado por decisões. Até quando? Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Nós estamos numa campanha, às quartas-feiras, iniciamos uma campanha que é interessante. As campanhas. A gente não faz campanhas direto aqui, né? Mas as campanhas geralmente vêm de uma experiência que Deus às vezes traz na minha vida. Numa luta minha contra alguns espíritos, Deus tocou no meu coração e falou: tem espíritos agindo em lares de crente. Era como um sonho, uma visão, mas eu lutava espiritualmente, né, com alguns espíritos, expulsando, lutando, uma luta, porque Deus me fez isso, porque eu sou pastor da igreja, eu intercedo pela igreja, eu intercedo pelas famílias. Eu estava lutando ali, porque algumas casas, infelizmente, têm aberto a ação de alguns espíritos. Nesses espíritos, quem veio quarta-feira passada, nós iniciamos, eu falei que esses espíritos trabalham de maneira sorrateira.
sutilmente, imperceptível às vezes para aqueles que não estão naquela ligação com Deus. E esses espíritos vêm para trazer destruição. Eu vi a crente chorando. Eu via pais chorando nessa luta. Chorando um choro que eu não quero repetir aqui. Era um choro terrível. Terrível. Mas porque não querem posicionar. Não querem tomar atitude. Não querem avançar. Aí eu sou pastor, né? Vamos falar assim, não pastor, parece que as suas mensagens são meio duras. Eu pago um preço para trazer essa mensagem para você. Quando Deus mandar para falar, para trazer só bênção, eu vou trazer só bênção, só. Mas quando Deus mandar e visitar o seu pastor, para dizer que algumas coisas estão erradas em alguns lares, em algumas vidas que precisa tomar posicionamento, eu vou. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ainda continuar pregando. Alaxuri calabala, calabaçuri cabalabachuri. Alguns estão lutando pelos seus lares, que não é você. Espiritualmente, Deus tem acordado vidas a orar por você, pelo seu lar. Assim como às vezes já me acorda, e às vezes acorda alguns irmãos aqui. Quer dizer, ô pastor, levantei 4 horas da manhã para orar pela igreja. Levantei 4 horas, levantei de madrugada para orar por tal família. Sabe por quê? Porque nas famílias o Cordeiro de Deus não está tão presente como deveria estar presente. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Vocês estão percebendo como as coisas estão piorando no mundo? Quem está tendo essa sensibilidade para o que está enxergando que as coisas estão mais próximas? A vida de Cristo está mais próxima do que antes. As coisas estão terríveis. Estão terríveis. Podemos estar sujeitos a mais algumas coisas? Podemos. Mas eu ainda confio na aliança que eu tenho com o Senhor. Eu confio na aliança que o Senhor tem para comigo e para com as minhas famílias. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque fez do Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza. Muitos lares estão desprotegidos. É graça, é graça. Mas até quando? Até quando? Deus pergunta, até quando o seu lar estará desprotegido da minha presença, da minha cobertura? Até quando? Aleluia, Jesus. Santo, santo é o seu nome, Jesus. Até quando? Brincarás com a vida que eu dei? Pessoas brincando, jovens brincando com a vida que é de Deus, que Deus deu. E fala para o pai e para a mãe, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Você sabe o que é o inferno? Eita, Você sabe quando você fechar os olhos nessa vida e para onde você vai, seu pai e sua mãe não estará lá. O negócio é muito sério. Mas a maioria, que maioria? O mundo está condenado. Não vai pelo mundo, não vai pelas filosofias do mundo. O mundo está condenado e Jesus está querendo salvar aquilo que já deveria ser salvo, que é a igreja. Jesus está querendo libertar aquilo que já deveria estar liberto. E onde você está aí? Feche teus olhos. Anaste, amaste, amar.
inteiro chorou. A Bíblia diz que um dia a trombeta vai tocar. Deus dará ordem aos anjos para ir aos 4 cantos da terra. E aqueles que tiverem a marca de Deus serão identificados e serão arrebatados. Volte a ter a marca de Deus na sua vida. Volte a ter o sinal de Cristo na sua vida, na sua família. Levante a tua mão aí onde você está. Volte para o Senhor, meu irmão, minha irmã. O tempo está curto, remídio está o tempo, abreviados estão os tempos, as coisas estão acontecendo muito rápido. Volte para o Senhor, ponha a sua família, ponha os seus filhos novamente no caminho, no trajeto do Senhor. Marido, volte a ser o sacerdote do lar. Esposa, volte a orar pela sua família, clamar. É tempo de buscar a Deus, é tempo de clamar a Deus, é tempo de se aproximar de Deus. Deus nos livre das coisas que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. Coisas terríveis ainda vão acontecer, como aconteceu no Egito. Coisas terríveis vão acontecer ainda. Mas confia no Senhor. A família que estiver no Senhor verdadeiramente será poupada, será guardada. Feche teus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te damos graças, porque o Senhor é aquele, ó Deus, que permitiu que o sacrifício de Jesus Cristo, ó Deus, transformasse nossa vida, a história da nossa vida, Pai querido, Pai eterno. Sei que o Senhor está nos levando, está nos preparando para a eternidade, a Canaã, assim como aquele povo que recebeu a Páscoa e que ia receber a promessa, não chegou ali, Deus. Nós estamos aqui, ó Deus, e nós queremos chegar na Canaã espiritual. Para isso, Deus, visite, continue tratando o coração desse meu irmão, dessa minha irmã, desse jovem, ó Deus, dessa moça. Ó Deus, continua, Senhor, tratando o coração, elucidando, trazendo compreensão do que é verdadeiramente a vida em Cristo Jesus. Continue livrando de toda condenação, de todo mal. Continue poupando, ó Pai querido, essa vida, mas que essa vida possa, nesta manhã, ó Deus, tomar uma decisão diferente em relação à sua vida, em relação ao seu lar novamente, e receber do Senhor a evidência, a marca que pertence ao Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, e abençoamos, ó Pai, a tua igreja, as famílias, em nome de Jesus. Amém.